aqui é Alexandre Adolio, eu atuo com inovação e tecnologia há mais de 20 anos e sou cofundador da Sônica, onde atuamos no mercado de blockchain e tokenização de ativos. A minha experiência já como atuar nesse setor, passei pela CAT, Bluesoft, já tenho experiência em outras empresas também e atuo no Bankless DAO, que é a primeira DAO do sistema financeiro de blockchain do Brasil, além também de ser colunista do SC Inova. Nós vamos começar a nossa conversa aqui pela Web 1.0, ou seja, como será a evolução web, como ela se deu durante esse mundo, esse mercado. Por que é importante? A ideia aqui, pessoal, é a gente fazer um panorama desde como nasceu o Web3 e como é que essa tecnologia está sendo aplicada hoje no sistema financeiro e em outras atividades do cenário econômico. Por que é importante saber o passado? Para a gente realmente alocar a tecnologia no lugar certo. Não é uma tecnologia somente disruptiva, ela é uma evolução de várias outras que nasceram antes. Então a gente pode falar da evolução web primeiramente. A web 1.0, como todo mundo conhece, que conheceu na verdade, ela é simplesmente como se fosse uma lista telefônica online, né? Então você tinha um sistema fixo, onde você recebia as informações, elas eram colocadas nesse sistema para serem consultadas pelo usuário. Dessa primeira etapa da web, a gente teve uma evolução que é a web 2.0, onde esse conteúdo que era colocado poderia ser colaborado por quem interagia com ele, ou seja, pelo usuário final. E além disso, você tinha aí a participação de vários agentes atuando em cima desse conteúdo para ele ser dinâmico. Aí a gente tem, por exemplo, o quê? A gente tem o nascimento do blog, nascimento das primeiras redes sociais, onde o conteúdo era tanto compartilhado quanto colaborado e também criado pelo usuário final. E dessa evolução da Web 2.0, a gente tem aí várias empresas que hoje estão no mercado. Pode parecer recente, mas já fazem mais de 20 anos que essas empresas nasceram. E elas nasceram dessa primeira evolução, que é da Web 1.0, que é a web estática, para a web dinâmica, onde você tem a colaboração das pessoas em relação ao que elas têm dentro da internet. E aí nasceram os primeiros e-commerces, as primeiras plataformas de compartilhamento de conteúdo, as primeiras interações em redes sociais, como eu comentei, e também os primeiros modelos de negócio, como cursos online, por exemplo. E a gente tem aí uma saída de mais ou menos 45 milhões de pessoas ao Web 1.0 para atingir mais de 1 bilhão de global users em 10 anos, só para a gente ter dimensão do que está por vir. E aí, dessa evolução que a gente tem, a Web 2.0, ela permitiu o nascimento da web semântica, que nada mais é que a pesquisa que você faz no mecanismo de busca. Quando você faz uma pesquisa no mecanismo de busca, nesse exemplo a gente tem aqui Beethoven, você consegue compartilhar e consegue buscar e consegue acessar informações em várias máquinas que estão espalhadas pela internet, conectadas pela internet, melhor dizendo. Essas máquinas que têm essa informação, elas começam a munir o sistema de busca para oferecer para você de forma dinâmica aquilo que você está procurando ou realmente a palavra-chave que você colocou ali. Essa web semântica é fundamental o entendimento dela para entender o que está acontecendo hoje no mercado com blockchain, porque é dali que nasce uma série de situações onde a gente vai poder utilizar uma rede de máquinas para fazer determinada função. E da web semântica, a gente tem a blockchain. Então, para entender bem, a web nasceu e foi sendo desenvolvida como web 1.0, web 2.0, 2.5, que é a semântica, e a blockchain era uma outra tecnologia que nasceu e não tinha nada a ver com web no começo. Era mais um sistema de armazenamento e compartilhamento de informação. A gente tem os blocos, e chama blockchain por causa que são blocos mesmo coligados, e eles funcionam no sistema de hashes e contratos. Ou seja, a hash de um transfere a hash para o outro. Isso que valida a informação e está dizendo que essa informação é incorruptível. A blockchain hoje é considerada uma das formas mais seguras de você compartilhar informação pela internet. E ela funciona no esquema de blocos. Então hoje você tem como é que a blockchain nasceu, né? Então era uma tecnologia que já existia e ela foi realmente consolidada, ou seja, ela foi colocada para funcionar a primeira vez na criação do Bitcoin. E ela valida, na verdade, você quando cria uma transação, na verdade no caso do Bitcoin, é quando você resolve uma equação ou resolve um algoritmo, né? É criado isso lá dentro, quando você cria, essa resolução vai para dentro do bloco, é validado por todo o sistema e depois que é validado por todo o sistema, nós vamos ver lá na frente, ela é incorporada ao bloco e vira um Bitcoin. Então foi aí a primeira vez que a gente teve notícia, ou descobrimento, vamos dizer assim, ou a invenção do que a gente chama de blockchain. E um comparativo rápido entre blockchain e Web 1.0 e 2.0 é a capacidade de processamento, a capacidade de armazenamento, né? Enquanto na Web 1.0 e Web 2.0 você tem armazenamento fixo de imagem, texto e tudo mais, e também, vamos dizer assim, compartilhamento de informação em banco de dados, a Web 3.0 tem um poder de processamento muito maior. Ali você consegue processar moedas,
contratos, você consegue colocar bens e serviços, consegue colocar muitas coisas que você não tem como transacionar isso normalmente dentro da Web 1.0, 2.0. Claro que se você construir um sistema, um software que funciona online, você consegue fazer isso. No caso da blockchain, você não precisa. Os próprios sistemas baseados em Web 3.0 em blockchain, eles já têm isso nativamente por conta da evolução do próprio sistema. E aí a gente tem aqui uma comparação do nascimento da blockchain para os dias de hoje. Como vocês já devem ter visto na imprensa em geral, vocês conheceram blockchain como um mecanismo proof of work, que a gente chama, né? Que é um mecanismo de consenso em trabalho. O que isso quer dizer? Aquelas fazendas enormes que a gente coloca os computadores para processar o algoritmo do Bitcoin, elas consomem muita energia. E na verdade isso chama-se proof of work, que todas as máquinas ligadas a esses nós que eu falei de aprovação da blockchain, as máquinas coligadas 51% precisam aprovar a transação, ou seja, dar ok, processando o algoritmo para ele entrar no bloco. Isso é extremamente importante, é seguro, porém consome muita energia e ambientalmente não é considerado uma boa ideia. Dessa evolução nasceu o Proof of Stake, que é a rede Ethereum, que foi a primeira, que a gente chama de uma rede que permite criação de outras redes em cima e que tem como padrão o smart contract, que você consegue programar atividades e funções nele baseados no Proof of Stake, que nada mais é, ao invés das máquinas processarem e aprovarem os nós, aprovarem as transações, na verdade são carteiras inteligentes, wallets, que essas wallets processam as transações. E como é que essas wallets processam? Elas têm direito a estar na rede e aprovar as transações de acordo com o volume que elas têm de dinheiro alocado nelas, ou dinheiro não, de tokens da rede, né? Então, quantos ETHs tem naquela carteira, a partir de determinado número, ela tem direito de entrar na rede e também fazer a validação e aprovação das transações. E aí, quando a gente fala que eu estou fazendo staking da minha cripto, né, ou do meu ETH, na verdade eu estou colocando dentro dessas carteiras para ganhar um pedaço da transação. Então, cada vez que a carteira aprova uma transação, ela ganha um pedacinho dela. E do mesmo jeito, cada vez que as máquinas resolvem uma equação, né, um algoritmo da blockchain do Bitcoin, por exemplo, se ganha um pedaço, né? Então, aí é gerado um Bitcoin. Então, é só para entender a diferença do que é o nascimento da blockchain, né, a blockchain Bitcoin, para a nova blockchain, a blockchain que está sendo usada hoje para todos os mercados que a gente vai conversar, principalmente na parte de tokenização de ativos.